Tá no ar mais um Pod no Condado, gravado aqui nos estúdios da Loop Work, na Avenida Faria Lima, em São Paulo. Eu sou a Ari Garcia e o meu convidado de hoje, gente, é muito especial. Ele garante que não existem girafas na Amazônia e que a Onça Pintada renovou o contrato de garota propaganda por mais um ano. Será mesmo? Ele é advogado, administrador, casado, pai de uma menina, de um menino, fundador do movimento Endireita Brasil, foi ministro também do Meio Ambiente no governo Jair Bolsonaro, entre outros cargos. Seja muito bem-vindo, ministro Ricardo Salles. Obrigada por ter aceito meu convite. Ficou bonito aqui no telão? Você gostou da estrutura? Ficou ótimo, ficou ótimo. Do acolhimento no camarim? Tá, nota 10. Gostei do quindim também. Você comeu um quindim lá no camarim? Tava ótimo. Ah, é? É legal que os nossos convidados vêm às vezes e falam, não precisa almoçar não, que a gente preparou algo especial pra você. Você comeu só o docinho? Só sobremesa, mas tava muito boa. Ministro, vamos começar falando vamos partir do começo. Você já foi candidato 3 vezes. E você é o fundador do Movimento Endireita Brasil. Tudo começou através do ativismo? Quando a gente começou o Endireita Brasil, há 16 anos atrás, ninguém falava de direita, né? Em 2006, quando isso começou, você tinha uma espécie de banimento na sociedade brasileira de uma certa visão essa que contemplava uma postura conservadora, se dizer de direita no aspecto político, ter uma visão liberal na economia, né? Esses 3 pilares, principalmente, estavam bastante esquecidos, por uma razão simples. A esquerda aparelhou as universidades, aparelhou a imprensa, aparelhou uma série de lugares. Em 2006, o Lula estava sendo reeleito presidente da República, com 80% de aprovação, e nós resolvemos que faltava um aspecto, digamos assim, uma perspectiva de representação dessa direita liberal conservadora, que até então só tinha na política brasileira, naquele ano 2006, a visão de esquerda, extrema esquerda, centro-esquerda, enfim, toda essa discussão que se fazia basicamente sob a ótica de esquerda. Então nós fundamos o Endireita Brasil, 2006, e já naquele ano eu resolvi ser candidato a deputado federal. Na época ainda era o PFL, o DEM era o PFL, hoje já é o União Brasil, já mudou 2 vezes, mas eu fui candidato pelo PFL com o lema, por uma nova direita. Você se dizer de direita em 2006, há 16 anos atrás, com Lula com 80% de aprovação, foi muito complicado. Mas foi um movimento que nós entendíamos que era necessário e que a sociedade brasileira precisaria ter uma representação de direita, que foi, anos depois, 12 anos depois, em 2018, consolidada com a eleição de Jair Bolsonaro. Então eu fui candidato em 2006, continuei no meu trabalho como advogado, fui candidato novamente em 2010, o PFL tinha virado o DEM, eu fui candidato então pelo DEM, a estadual. O lema era chega de PT. Então a turma do PT me adora, né? Primeiro por uma nova direita, depois chega de PT. 2010 foi o ano, você vai se lembrar, você era criancinha ainda, o 2010 foi o ano em que o Lula elegeu a Dilma pela primeira vez. Depois eu fui candidato novamente. Aí eu fui secretário particular do governador de São Paulo, 2013 e 2014. Depois fui secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, 2016 e 2017. E fui candidato novamente a deputado federal, já pelo Partido Novo, em 2018. Foi um erro que eu cometi, que até agora faço a minha penitência. Não pelas ideias do Novo, mas pelo problema de ter um partido comandado pelo imperador João Amoedo, que acha que é o dono do partido e das pessoas que lá estão. Fui candidato a deputado federal, fiquei na primeira suplência, mas tive a felicidade de ser convidado pelo presidente Bolsonaro para ir para o Ministério do Meio Ambiente. Essa história em diante todo mundo conhece. Falando aí de império, a gente sabe que você tem uma admiração, né, pelo período imperial. Você acredita que o Brasil tem, sim, os governos, né, têm tido um descaso com patrimônios, né, brasileiros, e tem uma história também em relação ao Museu, né, do Rio de Janeiro, e aí a gente sabe que pegou fogo, enfim, tem toda aquela história que a gente sabe que precisa de uma manutenção em relação a isso. Você acredita também, como pré-candidato, né, e meu convidado aqui, você acredita que a gente precisa retomar isso? O Brasil teve a felicidade de contar com um período monárquico que foi o período mais estável da história brasileira.
os quase 60 anos de monarquia no Brasil foram democráticos, estáveis, previsíveis, juridicamente adequados, né? Claro, você tinha problemas na época, inclusive a herança dessa tristeza, dessa chaga que foi a escravidão, mas a monarquia não quer dizer necessariamente escravidão. Depois houve o golpe de 15 de novembro de 1889, que derrubou a monarquia e instaurou a república, e desde então todos os valores, tanto histórico, do patrimônio histórico, culturais, da própria nacionalidade brasileira, né, essa vibrante nacionalismo pátrio, ele vem sendo ano a ano, desde então, diminuído. O Brasil era um país com uma grande respeitabilidade internacional na época do Império, e depois foi caindo isso brutalmente, chegando ao ápice, né, o Brasil chegou no abismo, eu diria, em 1964, quando o João Goulart quase colocou o Brasil numa ditadura comunista. Aí, graças a essa virada em 64, o Brasil continuou sendo um país capitalista, também com uma série de problemas, enfim, não é uma discussão de perfeito ou imperfeito. As coisas são como elas são na vida pública. Mas o Brasil evitou cair no comunismo em 64, poderia ter virado um país comunista, como Cuba virou, como é a Venezuela hoje, enfim, como está virando a Argentina. Então, eu acho que nós precisamos ter, de fato, Chile, agora com a eleição desse atual presidente, nós precisamos ter a perspectiva histórica do que representou, portanto, todo esse período, desde a monarquia até os tempos atuais. E como ministro do Meio Ambiente, e é importante a gente frisar bastante essa importância, né, da informação. De alguma maneira, com todo eu posso assim dizer, né, com toda a mídia batendo em você em todo momento, você se sente injustiçado? Porque a gente ouvia você falar, mas parece que as pessoas não estavam atentas. Sabe quando você vê, mas não enxerga? Você acha que, de alguma maneira, talvez o povo também não tinha tanto interesse em ouvir a verdade? Falando como ministro do Meio Ambiente, desmatamento, girafa na Amazônia, toda aquela loucura ao mesmo tempo, aquela cortina de fumaça que foi criada. Veja, eu acho que nós tivemos no Brasil, infelizmente, a partir do fim do regime militar, uma ocupação muito forte das instituições pela esquerda. O chamado processo gramsciano, né, que é da teoria do Gramsci, que vai ocupando. Ocupa a universidade, ocupa as escolas, ocupa o meio artístico, ocupa o jornalismo, ocupa. Então a esquerda foi se encarregando de ocupar os espaços. Ao fim de 22 anos de governo de esquerda, nós tivemos 8 anos do Fernando Henrique, 8 anos do Lula, 6 anos da Dilma e 2 anos de transição no período Michel Temer. Então você excluiu Michel Temer, você teve 22 anos de esquerda no poder. Isso surte consequências. Que consequência é essa, basicamente? Um aparelhamento absoluto das instituições, de tal modo que as pessoas precisam reaprender a olhar o mundo com uma visão que não seja de esquerda. Até para no futuro escolherem, olha, eu conheci o que é a visão da direita, conheci qual é a visão liberal, qual é a concepção conservadora e, eventualmente, algumas pessoas, mesmo diante desse conhecimento, desse aprendizado, dessa visão, escolhem ser de esquerda. É uma opção, mas é preciso conhecer o outro lado da moeda. Então, acho que com a eleição do Bolsonaro em 2018, e, portanto, a sua posse, nossa, né, minha como ministro, ele como presidente da República, em 1º de janeiro de 2019, a sociedade brasileira começa a ter uma visão diferente do que esses outros 22 anos que eu me referi aqui. Portanto, eu não me sinto injustiçado em nada, acho que era tanto do presidente Bolsonaro quanto do grupo de ministros esse desafio de você pegar o pêndulo da história que estava muito à esquerda e trazer o pêndulo mais para cá. E isso tem um custo, tanto pessoal quanto de imagem, jurídico, mas a sociedade precisa disso, sob pena de ser um país monolítico do ponto de vista intelectual, em que só as visões de esquerda que podem ser discutidas e a direita tem que ficar embaixo do tapete. Sim, mas eu digo no sentido também de você ter tanta experiência, né, já está há tantos anos, entende, né, de política, porque a gente conversa com muitas pessoas, sabe, ministro, que as pessoas, elas falam bonito, mas é importante que o interlocutor ele entenda o que você está tentando explicar. Então, a gente entende, né, o que você está tentando passar para a gente. E você estava à frente de uma pasta
extremamente visada, com interesses internacionais. A gente fala muito, né, dessa relação, talvez esse risco real dos estrangeiros em internacionalizar a Amazônia. Então, são assuntos muito complexos que a pasta ela merecia alguém, né, com o seu gabarito profissional. Você acha que de alguma maneira foi precoce a sua saída? A minha saída ela se deu no momento que tinha que se dar. Em que sentido? Em geral, as grandes mudanças governamentais se dão nos 2, no máximo 3 primeiros anos. O 4º ano de todo o mandato, ele é sempre uma preparação para o próximo ciclo. Eu fui ministro 2 anos e meio. Nesses 2 anos e meio, nós fizemos a grande discussão que a área ambiental brasileira precisava fazer, que basicamente ela se baseia em 3 aspectos. Primeiro, você colocar as pessoas no centro do debate. Não é possível você cuidar do meio ambiente num país de miseráveis, numa região de gente pobre e miserável. Então, é aquela frase do Paulo Guedes em Davos, na Suíça, em 2019, em que ele disse que a pobreza e a miséria são os maiores inimigos do meio ambiente. Então, para você cuidar do meio ambiente, você tem que colocar a pessoa, o ser humano, o brasileiro, no centro das preocupações. Se você elevar o padrão de vida dessas pessoas, e aí vem a segunda vertente dessa conversa, que é você ter prosperidade econômica para poder ter cuidado ambiental, e a terceira delas, que é fundamental, é você ter racionalidade, eficiência. Né? As pessoas de esquerda tendem a acreditar que o tema ambiental comporta qualquer tipo de bobagem. E assim como qualquer outro assunto, você tem que ter racionalidade nas coisas. E tem uma pergunta que eu acho importante, aí você fica à vontade para responder em relação ao general Nery, né, que é o general da reserva. Ele fez várias denúncias envolvendo essa agenda globalista, citou alguns nomes, extração ilegal, né, de madeira, de diamantes, e aí a gente vai entrar no assunto de reservas indígenas e das ONGs. Essa perseguição, né, que aconteceu durante o tempo que você estava no governo Jair Bolsonaro. Você acredita que talvez poderia ser uma presença ali da esquerda e talvez um boicote até para a sua pré-candidatura, você vir candidato? De alguma maneira, eles queriam te esconder? Você é um potencial no governo Jair Bolsonaro, na base aliada? Veja, eu acho que eles queriam que a gente não tivesse essas discussões sobre soberania da Amazônia, sobre aproveitamento energético. A esquerda não quer isso, né? Não quer, ela não quer que a gente fale. Não quer que esses assuntos... Eles falam que o governo é antidemocrático, mas são eles que não querem ver o debate. São eles que não admitem uma posição de opinião diferente da deles. Quando você discute, por exemplo, o aproveitamento das reservas indígenas, o próprio indígena quer minerar. Essa mentira que foi criada, que o indígena está sendo forçado a minerar contra a vontade dele, isso é mentira. Se você for na terra dos Caiapós, for nos Mundurucus, for no Cinta Larga, for em várias terras indígenas, você vai ver que são os próprios indígenas, inclusive alguns em parceria com o Homem Branco, é verdade, mas são os próprios indígenas que querem minerar, são os indígenas que querem ter produção agropecuária dentro das terras indígenas, aliás, como tem nos Parecis lá no Mato Grosso, que produzem soja em larga escala, com alto grau de mecanização e tecnologia. Então, essa história que foi criada, essa narrativa toda que foi criada, eles criaram uma espécie de padrão politicamente correto, e que você não pode discutir. Como este é um governo, e isso mérito do presidente Bolsonaro, que discute todos os assuntos e discute mesmo, sem o medo de ser taxado de incorreto, politicamente incorreto e tudo mais, muitos quiseram nos calar, para dizer, não, esse assunto não pode nem discutir, não pode mexer, não pode nem... Você quer deixar embaixo do tapete? Joga para debaixo do tapete e continua dizendo amém, né, para ONGs europeias, para empresários brasileiros que financiam ONGs para, de certa forma, fazer um greenwashing assim, dos seus negócios. Então, nós fizemos as discussões que eram necessárias serem feitas. E essas discussões são as discussões que o Brasil precisa fazer em todos esses campos. Questão indígena, regularização fundiária, Amazônia, mudança climática, saneamento e lixo, enfim, todos esses temas que permeiam a pauta ambiental. Então, mas você acredita que essas ONGs estrangeiras criam o quê? Uma reserva própria? Usar dessa demarcação? Muitas delas, como tudo na vida, tem de tudo. Né? Se você for num condomínio, tem gente boa, tem gente ruim, nas escolas, nos clubes, nos bairros e também entre as ONGs. Tem algumas que fazem bons trabalhos e há aquelas... Algumas te odeiam. Algumas odeiam, mas eu também as odeio. Outras então, te amam. Tá tudo empatado. O que acontece? As pessoas, as ONGs, enfim, tem coisa boa, tem coisa ruim. E qual era o desafio? Você separar o joio do trigo,
vê quem faz um bom trabalho, você apoia, e quem faz picaretagem para tomar dinheiro ou fazer proselitismo político, você põe para o lado. É assim que funciona. Bom, você está afiliado ao PL. Sim. Partido Liberal do presidente Jair Bolsonaro, vai sair agora, então é pré-candidato a deputado federal por São Paulo, que é a cidade, né, o estado, no caso, que você nasceu, e essa é uma das pautas que você vai continuar defendendo. Meio ambiente, que a gente sabe o quão importante a gente manter a Amazônia no nosso país. Eu nem sei, né, como que a gente consegue até delimitar, né, a Amazônia em relação à Europa, principalmente, né, que tenta a todo custo, né, ter uma parcela ali para ela. Mas você acha que a direita tem participação, ela é ativa na defesa do meio ambiente? Ou isso tem mais interesse estrangeiro do que até nós que estamos na casa? Os países que mais cuidaram e que cuidam do meio ambiente são países que tiveram governos de direita. Por quê? Porque a direita valoriza o desenvolvimento econômico sustentável, a direita valoriza o mérito, valoriza justamente essa prosperidade, empreendedorismo, livre iniciativa, que são pré-condições essenciais para que a Amazônia seja bem cuidada. Mas a direita brasileira é atuante nessa defesa? Ela começou, né? Nós temos que lembrar que não havia direita brasileira. A direita brasileira, ela começou a engatinhar há 15, 20 anos atrás, bem depois do fim do regime militar. Houve uma espécie de vergonha das pessoas de direita por causa do fim do regime militar. E o que acontece? Nessa visão, toda essa mudança de comportamento ela vem gradativamente. Hoje, a direita tem espaço na política brasileira, para todos os assuntos. Como é que a direita vê a educação, como é que a direita vê a segurança pública, como é que a direita vê a habitação e como é que a direita vê o meio ambiente. Mas, Salles, quando que era falado de direita no Brasil? Eu não lembro de ter aprendido sobre a direita. Mas justamente, a gente com ouvia o fim falar do de regime sindicalismo, de reivindicações, de manifestações, mas sempre a favor do povo de uma maneira esquerdista. Nunca a gente nem ouvia falar da direita. Mas é justamente por isso que é importante olhar a história. Em 64, quando João Goulart quase jogou o Brasil no comunismo, né, foi a Revolução de 64, de 31 de março de 64, que impediu que o Brasil virasse um país comunista. O Brasil impediu o comunismo, mas infelizmente, não foi um regime liberal do ponto de vista econômico. Ao contrário do Chile, que teve um regime militar também, com seus excessos, com erros, etc., mas teve uma pauta econômica liberal e que, portanto, fez o dever de casa inspirado no que foi a Margaret Thatcher na Inglaterra, o Ronald Reagan nos Estados Unidos e assim vai. O Brasil não fez isso. O Brasil evitou o comunismo, é verdade, fez muita coisa positiva, mas teve uma visão muito estatizante. A economia de país estatizante nunca vai bem e a do Brasil não foi bem. O que aconteceu em 85, quando terminou o regime militar? O Brasil estava muito mal economicamente, porque fez essa escolha, né, estatizante, de economia centralizada, planificada, etc. Com os anos seguintes, de 85 em diante, a esquerda, como eu disse aqui no começo da entrevista, inspirada nessa lógica gramsciana, foi ocupando tudo. As universidades, as escolas, o jornalismo, a imprensa, a academia e por aí vai. Então, você não tinha espaço para se dizer de direita. Quando você dizia fulano é de direita, fulano é liberal, é conservador, dizia, então é torturador, Sim. é pró-regime militar, Fascista. é fascista e tal, etc. Não é verdade. Né? A direita, os países mais democráticos do mundo são países que tiveram seu desenvolvimento pautado por regimes de direita. Está lá o Churchill, que combateu o nazismo, ele era de direita. A Margaret Thatcher, que deu um impulso econômico enorme à Inglaterra, de direita. O Ronald Reagan nos Estados Unidos, de direita. Enfim, e assim vai. Então, o que acaba acontecendo? O Brasil ficou envergonhado e as pessoas que eram de direita, liberal e conservadores ficaram escondidos dentro do armário. E começam a sair do armário, a poder se dizer conservador, a se dizer liberal, a se dizer de direita, nos últimos 20 anos só. Eu te disse aqui, quando a gente começou o Movimento em Direita Brasil em 2006, e a gente dizia, o movimento chama-se Movimento em Direita Brasil. Quantas e quantas vezes eu não ouvi de pessoas dizendo, em direita? Mas é de direita, não é possível, direita não pode. Não pode. Pode sim, nós somos de direita, nós somos liberais, somos conservadores. Isso veio crescendo, não tinha nada desses, vem pra rua, MBL, nada dessas coisas aí. Foi muito antes disso. E aí, o ápice dessa mudança de comportamento, de visão, se deu, começou mais forte em 2013 com os black blocs, aqueles movimentos de rua, depois o impeachment da Dilma, e chega com a eleição do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro, a figura dele,
a popularidade, o carisma, a visão dele, a visão verdadeira dele, o jeito espontâneo que ele é, fez com que as pessoas de direita, liberais e conservadores, não tivessem mais vergonha de assumir as suas posições. E, de repente, a direita cresceu enormemente no Brasil, a ponto de ser uma força política hoje bastante relevante, a ponto de reeleger um presidente da República. Porque eu acho que junto com o presidente Jair Bolsonaro também veio aquela onda de esclarecimento em relação ao que é direita, o que é ser conservador. E você acha, agora uma pergunta que eu assim, considero bastante importante. Existe extrema-direita no Brasil? Por exemplo, você citou a Margaret Thatcher. Ela fez uma declaração, ela é de direita. Ela fez uma declaração em relação ao aborto, que a direita, eu já ouvi várias vezes, não, mas ela fez essa declaração. Mas tem como você ser de direita e ter algo que você não compactua na direita? Ou não, você tem que ser de direita, conservador e cristão? Tipo assim, existe? Isso é ser extrema-direita? É que assim, a esquerda usa a palavra extrema-direita para desclassificar a direita, querendo colocar nas pessoas esse rótulo de extremismo, radicalismo. Então a esquerda, ele nunca é extrema-esquerda. Você fala assim, o Boulos é extrema-esquerda? Não, ele só luta pelos direitos daquele. E a Manuela Dávila é de extrema-esquerda? Não, Manuela Dávila não é. E o Haddad é de extrema-esquerda? Então assim, você vê que nunca tem uma extrema-esquerda. Só a gente quer ser radical. Exato, só quem veste o capuz, né, a carapuça de dizer não, a extrema-direita. Não tem essa de extrema-direita. Você tem direita e esquerda, ambas legítimas. Eu entendo que a direita tem os seus valores, que no aspecto econômico ele é rotulado de liberalismo econômico, você diminuir o tamanho do Estado, etc, etc. Do ponto de vista político, que é onde se dão os embates político-partidários, você tem direita e esquerda. Então, portanto, você é um cara de direita, ou um cara de centro, ou um cara de esquerda. E no campo comportamental, dos costumes, você pode ser um progressista ou pode ser um conservador. Existem liberais na economia que não são conservadores no princípio. É o sujeito que tem uma visão mais progressista nos temas de comportamento, entretanto, liberais na economia. Você tem o que é mais conservador no comportamento, mas não tão liberal na economia. Que é mais ou menos o grupo onde estão os militares brasileiros. Os militares brasileiros, eles estão mais nessa linha. Eles são menos liberais na economia, porém mais conservadores nos costumes. Ô Salles, é quase que um mapeamento astrológico, né? Tipo, eu nasci tal dia, eu sou de Capricórnio, com ascendente. Você faz um mapeamento para você entender, porque é complicado, é complexo, porque você às vezes está conversando com uma pessoa que é liberal na economia, mas ela é mais conservadora, e aí você fala algo diferente, a pessoa fala, não, mas então você não é de direita. Não, eu sou, mas é que existem aí, talvez, tem várias eixos formas diferentes, né? Uma das principais lições, quando contar uma história rápida. Tá vendo, gente? Para ser de direita, você não precisa, né? Em 2006, depois que eu terminei a minha campanha de deputado federal, nós fizemos uma campanha que foi aquela que eu falei, por uma nova direita. Foi tão interessante que nós fomos convidados para fazer um curso lá nos Estados Unidos, de uma entidade lá que chama-se The Leadership Institute, lá em Washington, cujo presidente é um cara que foi chefe de gabinete do Reagan, chamado Morton Blackwell. E ele ensina você entender o liberalismo, o conservadorismo, enfim, um curso muito interessante. São 10 dias de curso. E nós fomos, 2007, imagina, faz 15 anos. Sei que era neném ainda. Aí, o que aconteceu? Uma das coisas que ele ensina, e que a esquerda faz bem e a direita ainda está aprendendo, é trabalhar num sistema chamado de coalizão. Coalizão é você identificar, principalmente, quem é o seu principal opositor, né? Politicamente, quem são as ideias que você quer combater politicamente, quais são as ideias contra as quais você se opõe. E, portanto, quem está com você nessa briga está junto, está do teu lado. E, infelizmente, a esquerda sabe relevar essas pequenas diferenças com mais naturalidade. A direita fica com mimimi. Ah, não, ou você pensa 100% como eu, ou você é inimigo. Não, você pode ter uma pessoa que pensa 70% como você e ainda está do teu lado. Já me chamaram de neoconservadora. Eu falei, como assim? Esses rótulos não ajudam muito. Não ajudam. O que importa disso tudo é você saber identificar quais são os pontos convergentes e aqueles em que não há coincidência, você deixa de lado. Olha, vamos trabalhar junto nos que tem convergência e no outro que não tem convergência, você segue o teu caminho, eu sigo o meu. Não tem problema. É assim que você estabelece
parcerias, coalizões. Se você quiser que a pessoa pense 100% igual a você, você vai ter que olhar a sua imagem no espelho, porque não tem outra igual a você. É que eu acho que o Brasil, ele dormiu tanto tempo em berço esplêndido, né? A gente ficou quase que em coma induzido, que quando veio a política, né, para a realidade das pessoas, que a gente começou a ver os nomes da política de direita ventilarem, né? E aí as pessoas começaram a entender e aí polarizou. Né? Aí o Brasil simplesmente dividiu, tem um abismo no meio que tentam ali até os próprios políticos para puxar uma sardinha, enfiar ali na goela daquela pessoa do isentão uma terceira via, mas também não está emplacando. Então, a gente percebe que o Brasil está polarizado, mas ainda falta informação. Não tem uma caixinha assim que você precisa fazer parte de um grupo. Você pode continuar sendo você, contanto que você trabalhe em favor do Brasil, né, Salles? Não tem uma forma. Você pode ter um lado das coisas sem necessariamente ser inimigo das pessoas do outro lado. Uhum. Até porque há assuntos em que você está no mesmo lado dessa pessoa e vai ter outros assuntos que vocês vão estar em lados opostos. Então é preciso entender, olha, naquilo em que há interesse convergente, aprende a trabalhar junto. Naquilo que há interesses divergentes, visões divergentes, cada um faz o teu. O cara não vira seu inimigo mortal porque ele pensa diferente de você por causa de um assunto. Simplesmente falou, olha, esse assunto eu tenho uma opinião, você tem outra. Beleza, beleza. Claro que tem um embate político, o calor sobe, né? A pessoa às vezes comete excessos verbais e tudo mais. Você xinga, sabe? Claro, óbvio. Mas claro, óbvio. Mas você tem que aprender também a ouvir os outros falarem críticas a você e não levar aquilo para o lado pessoal. Claro que tem limites, evidentemente, mas via de regra, a pessoa tem a opinião dela, você tem a sua. Se você quer que ela te escute, você tem que escutar ela também. Sim. E a pessoa tem que estar preparada para ouvir. O que não pode ter, e a gente tem combatido muito isso nesses 3 anos do presidente Bolsonaro, é o patrulhamento ideológico. Aquela coisa que diz assim, não, a sua ideia você não pode nem falar. Eu não deixo você nem dar esta opinião. Não. Você vai dar a opinião que você quiser e você vai ser criticado pela opinião que você der. Esteja preparado para sustentar as suas opiniões. Se você souber sustentar as suas opiniões com argumentos, com fatos, com dados, você pode até convencer uma pessoa que pensa inicialmente diferente de você. Agora, se você não tem argumentos, aí é só bate-boca mesmo, xingamento e tal. E num país democrático de direito, o mínimo que a gente espera quando vai, né, tá ali numa festa, quando a gente vai reunir com os amigos, é uma discussão saudável. E era até isso que eu queria perguntar para você, como que é a sua relação com o pessoal de esquerda? Você trabalha com pessoas de esquerda ou você praticamente não área? Eu consegui colocar todo mundo que pensa como eu, tem os mesmos pensamentos, defende as mesmas bandeiras, e a gente vive ali num círculo tranquilo de paz e plenitude. Não, na área ambiental, por exemplo, tem muita gente... Você contrata esquerdista? Não, na área ambiental tem muita gente de esquerda. Muita. Eu diria que tem, talvez junto com a cultura, a educação, o meio ambiente é uma das áreas onde tem a maior concentração, porque a esquerda saiu das pautas econômicas e veio para a pauta dos chamados direitos difusos. Então, você acaba tendo que conviver com pessoas que têm opiniões diferentes. E se a pessoa sabe sustentar a opinião dela, é muito interessante. Você ter debates, você, não, pera um pouquinho, apresenta a sua opinião, eu vou apresentar a minha. Por causa disso, faça sua defesa. É claro que na hora H, você sempre tem razão, né, Salles? Alguém tem, não. Se eu tiver a posição hierarquicamente superior, claro que prevalece a minha posição. É difícil discutir com você, Salles. Não, é fácil. Eu escuto só tudo. Pergunto aqui, você tá vendo que eu nem tô, questionando nada? Eu só tô afirmando, que vai que você fala alguma coisa que pra mim eu vou ficar... Mas e essa relação que você tinha até nessa pasta, meu Deus, que era tão responsável, tão ali focado em até falar a verdade, né? A mídia não te dava tanto espaço pra você conseguir aparar ali essas fake news. Quantas mensagens, né, eu recebia no meu celular assim, eu falava, gente, isso aqui não pode ser declaração do Ricardo Salles, não tem nada a ver, inclusive, com a personalidade. Como que você reagia com tudo isso na internet? Você fica vendo, monitorando, você responde às pessoas, você tem uma assessoria, você xinga as pessoas? Tem muito quando processo? Passa do limite, eu xingo mesmo. Você tem muito processo, quando assim. Passa do limite, eu xingo. Mas veja... Mas qual que é o teu xingamento, assim, alto escalão? Assim, aquele xingamento, sabe? Não posso bacana. Falar, não, bacana, porque eu quero aprender, me ensina. Não, isso é... não, aquele isso é só quando é chique. espontâneo. Só quando chique, é espontâneo. Não tem é só quando é espontâneo. Quando é espontâneo, ecochatos. Não, é mais forte que isso. Mas é quando, tem mais que ecochatos? Quando é espontâneo, a gente pode fazer. Assim, quando te chamam de coxinha. Coxinha, coxado. É nóis. Não tem problema, não. Melhor coxinha do que mortadela comunista. Ah lá, já começou.
O fato é que você pode debater qualquer assunto, desde que a pessoa esteja debatendo ideias, valores, princípios, dados, e esteja preparada para debater. Um cara virar para você e falar, não, isso aqui é um bully. Você fala assim, oh, meu filho, isso é burro. Isso aqui é uma caneca. Burro. Né? Aí não é uma questão de opinião, é uma questão de ser uma obviedade. Isso aqui não é um bully, isso aqui é uma caneca. A partir do momento que ambos reconhecem que isso é uma caneca, você pode escolher a caneca branca, azul, amarela, verde. Mas a esquerda tem o hábito de distorcer a realidade, você não acha? Mas para isso, você tem que estar preparado para dar a resposta também na velocidade, na intensidade que aquela provocação merece. Você tá imbatível na Jovem Pan, tá de parabéns. Imagina. Tá dando um show lá. Estamos aprendendo aqui, estamos aprendendo com o condado aqui. Ai, meu Deus. Ô, Salles, me fala uma coisa, como é que foi essa experiência, assim? Você foi convidado pela Jovem Pan, tá como comentarista, quais são as suas pretensões aí durante essa pré-candidatura? Não, é uma ótima oportunidade, a Jovem Pan tem uma audiência espetacular, um corpo de debatedores, até mesmo aqueles que pensam diferente, mas tem pessoas muito preparadas, a estrutura é muito boa, é um canal de primeiríssima. O Brasil precisava desse espaço, como eu disse, havia uma espécie de patrulhamento ideológico aí da imposição das ideias de esquerda, e só todo mundo de esquerda, praticamente, esses canais principais de rádio e televisão. Então a Jovem Pan não é a única, evidentemente, mas é uma das principais, se não a principal, que soube se colocar numa posição de ter opiniões divergentes, ter espaço para opiniões divergentes, dar espaço ao debate. Quem confia nas próprias ideias não tem medo de discutir com o outro. E é isso que, infelizmente, a gente vê em vários canais de comunicação, tanto de rádio quanto de televisão. As pessoas põem 5, 6, 7 debatedores que pensam a mesma coisa. E não tem ninguém lá para defender uma opinião diferente. Significa que eles não confiam no seu próprio taco. Não confiam nas suas próprias visões, nas suas próprias ideias. Porque se confiassem, abririam espaço para outros trazerem opiniões diferentes e, com isso, proporcionar um debate construtivo. E não um jogo de eu também, que é o que a gente assiste em vários dos debates que tem em vários canais de televisão. E você acha que você é essa peça, né, no programa que você participa, de ser aquela pessoa que tem um contraponto? Não, no programa não, porque eu acho que a Jovem Pan trouxe pessoas de opiniões diferentes. Eu, claramente, sou um cara de direita, liberal, conservador, fiz parte com muito orgulho do governo do presidente Bolsonaro, defendo o presidente em todos os aspectos que eu posso e que eu tenho convicção de que devo defender. Naquilo que eu acho que pode eventualmente haver algum erro, é preciso apontar o erro, mas sempre de maneira construtiva. Até porque todos erramos. As pessoas, quando vão cuidar da sua vida pessoal, dos seus negócios, da sua família, da sua casa, do seu carro, você comete erro. Você vai estacionar, bate o carro na pilastra. Vai em casa, compra o material de limpeza errado. Então, nem tudo que você planeja sai exatamente do jeito que você quer. E no governo é a mesma coisa. Governo é um aglomerado de pessoas. Pessoas sujeitas a errar, né? Pessoas com qualidades, com defeitos, de bom humor, de mau humor, de dias bons, de dias ruins. A vida é assim. Você não pode esperar que tudo que você quer fazer seja possível fazer, exatamente do jeito que você quis fazer, no prazo que você quis fazer e gerando os resultados que você esperava gerar. Não é necessariamente assim. Seria maravilhoso que fosse, mas não é. Né? E não é para os dois lados. Porque você pode ter certeza que o PT, quando esteve no poder, planejou nunca mais sair do poder. E eles tiveram os erros deles, foram pegos na corrupção, no mensalão, no petrolão, em todos os esquemas que eles fizeram, e graças a erros deles próprios, eles tiveram que sair do poder. Imagina se eles não tivessem errado, tivessem feito todas essas roubalheiras que eles fizeram, tão bem feito que ninguém pegava. Então, faz parte. E como que fica assim, seu sentimento em relação... É até um material que a gente preparou aqui para as nossas redes sociais. O Lula fazendo uma declaração que ele defende o socialismo assim, que ele é quase uma magia, né? É mentira. O Lula é um baita Eu sei que é mentira. O Lula é um baita de um burguês, vive vida de burguês, só viaja em coisa de luxo, toma vinho caro. Assim, sem um dedo. O Bolsonaro é muito mais humilde e muito mais próximo à realidade do povo brasileiro do que o Lula. Mas eu digo não assim, tem comparação. O Lula, ele é um feitiço, gente. Assim, você quase se apaixona pela pessoa. É até ruim, sabe? A pessoa que tem a cabeça fraca, ela entra naquela loucura, porque é uma loucura. Mas E no
lugar mais o remoto, mitômato, socialismo... né? Aquele que mente sem perceber. Isso. Ele tem essa característica, ele fica... Ele tem Não, esse mas tem uma ar todo. magia ali. Exato. Não, tem toda essa história de que ele foi um líder sindical, que lutou pela população. Mentira, ele fazia negócio, negociava com as montadoras, com as empresas metalúrgicas lá do ABC, para fazer greve na hora que as empresas queriam, aí parava a greve na hora que as empresas queriam. Tem um delegado aí que eu conheço, não vou dizer quem é, que trabalhou na polícia na época que o Lula foi preso. Ele falou, olha, o Lula ficava deitado lá no sofá do Romeu Tuma, com os pés para cima, fumando, dentro da sala do delegado. Era tudo amiguinho. Aquilo era tudo jogo de cena. Esse Lula, essa história, isso é mentira. Né? E o Lula não é esse cara humilde. Humilde é o Bolsonaro, que se você pegar ele no final de semana, sozinho, ele tá lá de bermuda, chinelo, comendo o pão dele com requeijão, tomando o suco de uva dele que ele gosta. O Lula não, é vinho caro, é charuto, é viagem internacional, é triplex no Guarujá, é sítio em Atibaia, é não sei mais o quê. O Lula não é esse personagem simplório. Né? Não, mas então era isso que eu ia comentar, que a gente preparou esse material, porque é algo... É algo assim, é tão descabido. A pessoa, ela defendeu o socialismo, tem até a imagem, né? Faltando um dedinho ali, um relógio de 87 mil reais, um Piaget. E aí as pessoas defendem a causa dele, que assim, gente, eles não gozam do socialismo. Pelo contrário, eles amam países capitalistas. E às vezes a pessoa que não é esclarecida, Salles, ela não entende aquilo. Que o que a pessoa prega não é o que ela vive. E nós separamos até esse material que a gente vai postar nas redes sociais, porque é um meme. Como é que é o nome daquele sambista? Tinha um sambista, agora esqueci o nome dele, que dizia que quem gosta de pobreza é intelectual, o pobre gosta de luxo. Quase isso. É o Joãozinho, sei lá, eu não esqueci o nome desse compositor. Ele falava isso. E não é isso? É verdade. Essa turma petista aí adoram vinho caro, viagem cara. Lá, o outro lá não pegou o Land Rover lá na época que o governo era o PT, ou não sei o que, Land Rover. O outro a Manuela em Nova York. O outro foi pego com 100 mil dólares na cueca lá, o irmão do Zé Genuíno, o Zé Guimarães. Imagina, esses caras, é tudo balela. Eles não têm coragem sequer de falar, não, eu defendo... O cara aqui de direita capitalista, assim, ó, eu defendo o patrimônio, defendo a propriedade privada para todos, para que todos tenham um nível de vida melhor. Eles não, todo mundo tem que ser pobre, menos eles. Eles fazem o discurso da boca para fora, mas vivem bem, né? Vivem com recurso, com dinheiro, com verba, com vinho, com carro, com charuto, com tudo. E você acha que hoje em dia, com tanta informação, né, com essa diferença descabida, da pessoa fala uma coisa, ela vive outra, as pessoas que ainda defendem, né, esse tipo de regime como o socialismo, que, gente, nem no lugar mais remoto do mundo, aonde que deu certo? Não deu certo. Em lugar Todos nenhum. os países que adotaram isso, veja o que está acontecendo com a Argentina. É um case totalmente fracassado. Argentina, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, tá aí, serve de exemplo. E aí a gente vê, enfim, eles fazendo viagens, e a gente vê iate, a gente vê luxo, e ainda existem pessoas que defendem. Eu estava no Uber esses dias, eu não tenho carro aqui em São Paulo, eu ando de Uber pra cima e pra baixo. E aí o moço falou assim, olha, a senhora precisa colocar máscara. Eu falei, mas ainda usa isso, né? Porque eu já tô lá em 2024. Eu falei, mas moço, como assim? Não, porque você precisa colocar que é muito perigoso. Aí eu falei, você tomou vacina? Eu tomei vacina. E você tá com a máscara? Tá. Então eu falei, então o senhor tá protegido contra mim. Já não é suficiente? Não, você tem que colocar a máscara. Eu falei, senhor, eu não tenho. O senhor quer que cancela? Minha senhora, eu sou petista. Será que estava escrito na minha cara alguma coisa? Eu não estava falando nada de política. O fato de você ser contra aquilo que eles querem impor já te coloca numa posição contrária. Então, se você não quer seguir a cartilha, então você automaticamente você já é de direita, conservador. Você entendeu? As pessoas, elas estão criando essa diferença. Mas pra mim é um orgulho. A pessoa falar, você é direita, conservador, sou contanto que eu não pague aqueles 5, 6 reais da Uber, melhor do que me chamar de esquerdista. Cancelado. Já falar pra mim que você é esquerdista, aí tá me ofendendo. Aí eu tentei brincar com ele ali, porque eu também tava meio atrasada, ele ia atrasar a minha agenda. Eu falei, meu senhor, fique em paz, tá tudo bem, me deixa no destino e segue com a sua vida e vota no Lula em quem você quiser. Só me leva pra minha casa que eu quero ir embora. Não, mas ainda... Você para o carro e faz ele votar no Bolsonaro. Não tem essa história de vai e vota em quem você quiser. Eu só pensei, Salles, só pensei. Negativo. Eu só queria ir embora pra minha casa, eu não queria discutir. Não. Você gosta de discutir, né? Tem dia que eu não tô afim de discutir. Você toda hora, 24 horas. Se a pessoa quer bater boca, vamos bater boca. A pessoa falar uma barbaridade dessa, eu nem pensar. Não, mas eu não te falei nada. Eu falei, senhor, eu não quero colocar máscara. Ele, minha senhora, eu sou petista. Não, a hora que fala isso, eu falei, e daí? Você fala, você muda o voto ou vou descer do seu carro? Você escolhe. Eu ia ter que pagar 5 reais de multa. Eu não ia... Enfim, deu tudo certo a corrida, gente. Eu só sei que hoje em dia, quem tá usando máscara eu vou te dar o meu Waze.
tem um Waze que é a voz do Bolsonaro. Ah, é? Solta aí, Salles. Espetacular. Eu quero. Você fica o dia inteiro ouvindo a voz do presidente? Não, Isso é um amor. Quando eu ponho o Waze, sim. E você usa muito aqui em São Paulo? Aqui. E aquele funk do Bolsonaro? Qual é? Você não sabe o funk do Bolsonaro? Ah, não, eu vou ter que... Ah, meu celular tá em modo avião aqui. Cadê meu diretor? Vamos ver aqui, ó. Vai. Estamos prontos. Dirija como um conservador. Mas eu não dirijo. Eu amei. Dirija como um conservador? Aí ele vai falando, vira à direita, direita é segura. Aí fala, vira à esquerda, cuidado, hein, cuidado. É espetáculo. E você usa isso? Claro, lógico. De preferência, se tiver um petista no carro, é que eu ponho mesmo. Olha só, deixa eu ver se é esse Eles vão ter aqui. que criar um Waze do Lula. Você vira à esquerda, companheiro. Para naquele boteco ali à direita, eu vou tomar uma cervejinha. Mas e nada de ver se tem alguma bolsa, alguma carteira em cima da mesa. Companheiro, para na próxima direita, tem uma pinguinha. Cada um tem um Waze que merece. Pô. Olha, mas o diretor, solta aí um trechinho da música do funk do Bolsonaro aí pra gente. Bom, essa é a música. Meu Deus, péssima. Eu tava em Brasília fazendo um passeio e a gente tava num barco lá e a gente passou... como chama aquele rio ali? É rio em Brasília que anda de barco? Lagoa. Lago Paraná. É um lago. E a gente tava andando ali com o barco e tal, e tem acho que um restaurante ali, não sei o que tem. Meu cara parou e tacou o funk. Eu falei, Jesus do céu, vão jogar copo na gente. O pessoal tá assim, destemido. Igual você, Salles, só que eles estão na rua. Você acha que vai piorar perto das eleições? As pessoas vão ficar ainda mais agitadas ou é Bolsonaro... Piorar. As pessoas têm direito a ter as suas próprias opiniões. Antigamente, quando era todo mundo sendo obrigado a ser de esquerda, ninguém falava nada. Agora diz assim, não, essa turma é antidemocrática. Não é antidemocrática coisa nenhuma. Todos têm direito a expressar suas opiniões. E quem quiser votar no A, vota no A. Quem quiser votar no B, vota no B. Não, fala a verdade. Você pensa assim? Não, você falou que era pra eu descer do Uber. Não, mas na hora de votar... O cara tem direito em votar em que ele quiser, concorda? O voto é secreto não, também. E ele tem direito em votar em que ele quiser. Agora, você não precisa dar dinheiro pra ele. Ah, ser petista, ótimo. Então passa no sindicato lá do PT no ABC e pega o mortadela com eles lá. Com o meu dinheiro, não. O meu dinheirinho da iniciativa privada. E você tá indo em muitos eventos aqui do estado de São Paulo. Você tá bem ajustado ali, bem alinhado com o pessoal do agro. Que, claro, são super seus defensores, te adoram. Já fui em eventos que você estava presente. Você é bastante convidado, inclusive, para estes eventos, né? Você acha que vai ser um grupo forte aí para a gente conseguir localizar esses pré-candidatos que fazem parte da base aliada do presidente, independente de partido também, não é, Salles? Claro, lógico. Não, tem vários candidatos bons espalhados em outros partidos que não apenas no PL. O próprio PTB... tem no Republicanos também, tem alguns no PP, enfim. A questão partidária, ela tem menos relevância no Brasil porque os partidos são uma espécie de cartório, onde você registra a candidatura. Seria muito bom que não fosse, seria muito bom que houvesse realmente uma relação de maior correlação, mais fidedigna entre aquilo que as pessoas defendem e aquilo que o partido que elas estão defende. Mas, infelizmente, um país onde tem 33 ou 35 partidos, não tem 35 ideologias. Então é óbvio que os partidos não representam ideologias propriamente dito, né? Os conservadores, a direita, os liberais, eles estão em vários segmentos. O agro, evidentemente, é um segmento que apoia maciçamente o presidente Bolsonaro. Mas o Bolsonaro tem apoiadores em todos os segmentos. É impressionante. Em razão dessa minha participação na vida pública, as pessoas, muitas sabem que eu sou, às vezes vem uma pessoa, um garçom no restaurante, o dono da banca de jornal, uma senhora, ontem mesmo no aeroporto, veio uma senhora de bastante idade, falou, meu filho, eu assisto você na Jovem Pan, e eu queria dizer, quando você estiver com o Bolsonaro, que eu sou fã dele, eu sou de tal cidade e tal. Então, veja, as pessoas já associam você ao presidente. Claro, né? evidente. Fortemente. Eu fui ministro dele 2 anos e meio. Defendo ideias que coincidem com as dele. Procuro ser uma pessoa correta com ele, leal a toda a confiança que ele depositou em mim. Acho que política também é você saber escolher lado. Isso significa que você vai aderir a toda e qualquer ideia cegamente? Não. Mas quer dizer que você tem uma lealdade para com a pessoa, até, portanto, a maneira que você tem de discordar, ela tem que ser feita de uma maneira leal, correta, transparente,
né, e respeitável. Você tem que respeitar aquilo que representa a autoridade, nesse caso, o presidente da República. Certamente, nem todas as ideias do presidente são as minhas e nem todas as minhas são as dele. Mas nós tratamos as nossas diferenças de opinião com absoluto respeito, com lealdade, com transparência, né? Essa é uma maneira de você ter uma boa relação com uma pessoa que, como eu já disse aqui, ninguém pensa exatamente igual a você. Só a sua imagem no espelho. O resto não é igual. Nem o seu irmão, sua irmã, não é igual. Então, é preciso saber se relacionar, mas de maneira correta. E esse alinhamento com o agro, que tem uma manchete aqui, ó, segundo o Ministério da Agricultura, a soma de bens e serviços gerados no agronegócio chegou a 1,5 trilhão de reais, ou 21,4% do PIB brasileiro em 2019. E aqui, durante a pandemia, tem mais um dado dizendo que o valor chegou aos 30%. Quer dizer, com a pandemia a gente conseguiu elevar o Brasil, diferente dos outros países, alimentando todo o resto do mundo. E aí, esse papel fundamental que você teve como ministro do Meio Ambiente para o pessoal do agro. E eu acho que é por isso que vocês estão tão unidos, né, neste momento. As pessoas, elas te acolhem tão bem nos eventos e te abraçam. E você tem aí, com certeza, o apoio delas nessa sua pré-candidatura. Porque, de alguma maneira, as pessoas precisam entender que aquilo que a gente come todos os dias vem dos agricultores. E quando você encontra pessoas que são contra o agro, é você ser contra aquilo que está na sua mesa. É contra sua família, contra os seus princípios. É meio surreal, inclusive, né? Você deve ter esse bate-boca aí, quase que sempre, quando as pessoas discordam da importância do agro. Não é para o Brasil, é para o mundo, né, Salles? O agro foi, durante muito tempo, massacrado pela esquerda como se fosse sinônimo de trabalho escravo, de poluição do solo, de jogar veneno no rio. Não é verdade. Tanto não é verdade que nós vimos o Brasil e o mundo parou com a pandemia e o agro continuou produzindo. A agropecuária continuou produzindo. Aliás, graças ao agropecuária, que tem alimento de qualidade, né, em volume suficiente para alimentar as pessoas. Houve aumento do preço? Claro, há uma inflação internacional de combustíveis, de fertilizantes, de tudo, né, uma escalada de preços mundialmente, e como a agricultura ela tem produtos que são commodities, ou seja, elas são variáveis, elas variam de acordo com a cotação internacional, subiu lá fora, sobe aqui também. Mas a gente sabe que o agricultor continuou trabalhando no campo, e as cidades que pararam, você viu que os rios ficaram mais limpos, as ruas, o ar ficou mais limpo. Por quê? Porque quem polui são as cidades. É o engraçadinho aí que vai fazer protesto de patinete elétrico aí na Faria Lima e depois fica achando que o problema é o agricultor. Negativo. Aqui no Condado. Aqui no Condado, exato. Quando você vê o agro trabalhando, ninguém é mais dependente de um meio ambiente equilibrado, por exemplo, do que o agricultor. Se o solo estragar, ele não produz. Se não chover, ele não produz. Se for seca demais, ele não produz. Se chover demais, ele também não produz. Então, dizer que o agricultor degrada o meio ambiente é uma burrice. É uma burrice, uma imbecilidade. Completamente. E, felizmente, o interior do estado de São Paulo ainda tem uma série de princípios e valores que deveriam ser mais disseminados na sociedade brasileira, que dizem respeito à célula máter, né, a principal estrutura de uma sociedade, que é a família. Nas cidades, nos grandes centros urbanos, esses valores têm sido cada vez mais fragilizados. Você tem ido bastante lá na minha região, né, onde eu nasci, São José do Rio Preto. Tem bastante gente ali que eu vejo postando, alguns amigos em comuns, e você sempre tá por ali. Tô sempre lá. Tô meio hater das redes sociais aí, acompanhando vocês. E você acredita que neste ano de eleição tão importante, né, presidencial para o Brasil, a gente sabe que os brasileiros que moram fora também do Brasil torcem, né, para que seja uma eleição democrática. Você acredita que o Jair Bolsonaro leva essa? Acredito. Primeiro turno? Como vai ser? Não, primeiro turno Como talvez não. Como está a sua visão? O Brasil é um país grande, complexo, com muitas diferenças regionais, 210 milhões de pessoas. É difícil você ganhar a eleição no primeiro turno. Mas eu acho que no segundo turno ele ganha com certeza. Ah, é? Jair Bolsonaro leva.
Obrigada pela sua participação, por ter vindo. Nossa, fazia tempo que a gente estava tentando, não é, ministro? Há um bom tempo. Você tem agenda muito cheia. Não, eu jamais. Obrigada mesmo pela honra da sua visita. Para você que está acompanhando a gente, por favor, ative aí o sininho, se inscreva. Você gostou dessa entrevista? Todas as quintas, às 20 horas, aqui no nosso canal do YouTube, a gente tem um entrevistado diferente e relevante no cenário político brasileiro. Obrigada. Ó, essa caneca é sua. Muito obrigado, gostei. Tem seu kit lá no camarim, você pode ir no lá. condado. Vamos brindar? Saúde. Vamos ver o que tem dentro da sua caneca. Vê aí. Vê não, né, gente? Whisky, tá muito bom. Você gostou? Gostei. Esse é maravilhoso. É Black Label, mentira, é Gold Label. Gente, beijo, obrigada. Fiquem com Deus, até a próxima. Obrigada, ministro. Obrigado a você.